Esse é o momento, chegou o momento, você tá pronto, agora você consegue. Olha para isso com profundidade, com maturidade, porque hoje você está pronto para olhar, para enfrentar, para confrontar e para aprender a lidar, né? O que tá ali que nos feriu, tá ali. Não é que a gente vai apagar. Ninguém apaga a dor que viveu e que talvez ainda tá doendo, mas a gente consegue aprender a lidar, ressignificar, canalizar. Deu para entender? Leão, seja bem-vindo ao canal. Tirei uma energia aqui para você, para abrir a sua mesa, que foi o 5 de espadas. Olha só essa energia aqui. 5 de espadas, ele vem assim, no centro da tua mesa, ele vem falando, eu vou tirar mais cartas pra gente compreender, mas esse 5 de espadas, ele vem falando muito da importância de você não rejeitar partes tuas importantes em todo um processo pelo qual você está passando, principalmente no mês de junho, agora, tá certo? Então vamos lá. Seja bem-vindo, muito prazer, meu nome é Michele. Bora lá, Leão, entender o que essa mesa vem dizendo para você, a energia do carro cruzando esses 5 de espadas. Ou seja, essa energia aqui vem falando do desafio, né, de você usar as ferramentas que você tem, o conhecimento que você tem, as habilidades que você tem, para você abrir caminhos, para você fazer com que as coisas possam andar, com que as coisas realmente saiam do lugar. Vamos tirar mais algumas cartas. 3 de espadas na base da tua mesa, tá? O que isso significa? Essa energia de dor aguda. O que ela traz aqui? Chega uma fase, chega um momento na vida onde a gente já passou por tanta coisa, a gente já viveu tanta coisa, a gente já superou tanta coisa que a gente pode usar toda essa experiência, esse conhecimento, quer mais potência num conhecimento que a gente viveu de fato ali na prática, onde a gente superou desafios, onde a gente se superou e conseguiu seguir a vida ali, mesmo passando por tudo que passou. Quer conhecimento mais poderoso do que esse? Experienciado ali, vivido na prática? Então, tô dizendo aqui, né? Chega momentos, chega fases na nossa vida onde tudo aquilo que a gente já viveu, já superou, já lidou, pode vir como combustível para agregar numa nova fase. Ao teu favor, imagina só, né? Uma vez eu ouvi da minha avó, que já não tá mais aqui entre nós. Ela falou assim que se ela, com a fase, com todo o conhecimento que ela tinha, na idade em que ela tinha, se ela tivesse todo esse conhecimento quando ela era jovem, ela falava, mas ninguém me segurava, né? Ou seja, toda aquela experiência de vida trouxe para ela muito conhecimento, muitas experiências. E ela falou, ela sabia, tinha total convicção ali do conhecimento que ela adquiriu em todas essas experiências. Então imagina só, o quanto antes a gente toma consciência disso, cara, eu tô vivendo, por exemplo, você se pega numa situação parecida com algo que você já viveu. A repetição de algum padrão, de alguma situação, algum ciclo ali na sua vida. Você fala, cara, eu já vivi algo parecido. Você consegue abrir os seus olhos para isso, enxergar isso. E, claro, para que isso aconteça, a gente precisa realmente não deixar somente ficar agindo pelo ego, deixar o ego tomar conta, né? Senão a gente age somente de forma onde a gente quer impressionar ou preencher expectativas de pessoas, de pessoas que estão fora, né? Quando a gente consegue olhar para dentro, olhar para nossa vida e compreender, identificar esses padrões, a gente consegue fazer diferente, a gente consegue romper ali e tomar decisões ali, agir de uma maneira muito diferente e romper com esse padrão. Então, já pensou se a gente começa a agir com essa consciência? Saquei que eu tô vivendo uma situação que eu já vivi. Já sei o que eu fiz ali que me levou a viver isso talvez de novo e de novo, ou que acabou dando errado. Não vou cometer a mesma gafe, o mesmo erro. Deu para entender? Se a gente tem essa consciência, olha quanta coisa a gente evita que a gente fique passando. Agora, se a gente vai deixando somente acontecendo e, por exemplo,
A gente, em algumas fases, né, quando a gente tá meio chateado, as coisas não estão saindo como a gente gostaria, a gente tem a tendência de culpar fulano, ciclano, a vida, o destino, o universo. E a gente nunca toma essa responsabilidade para nós. Quando você começa a olhar para tua vida, para as tuas dores, para tudo que você viveu com clareza, assumindo essa responsabilidade, nunca no sentido de, eu tenho culpa, eu sou uma pessoa horrorosa, mas no sentido de, já passei por isso e não me permito passar de novo. Vou usar as minhas experiências ao meu favor para que eu tome as rédeas da minha vida e faça diferente, dê uma guinada, ao invés de ir pelo mesmo caminho de novo, eu faço diferente. Olha só que poder a gente começa a ter nas mãos. Deu para entender? É disso que eu tô falando aqui com vocês. Então, olha só. 5 de pentáculos, 7 de espadas, 6 de pentáculos. Tem uma energia aqui, vocês estão sentindo... Deixa eu clarificar. As de copas. Tá. Então, primeira coisa aqui. Algo que você esteja com medo de iniciar. As de copas, algo novo. Vem nessa energia de eu até quero, mas eu sinto uma insegurança, eu sinto um certo medo. Vem essa energia do carro, sim, como um desafio de se movimentar, de enfrentar novos desafios. Mas aqui tá dizendo, esse 5 vem falando, você tá pronto. Porque o que acontece? A gente não pode pensar, se eu, hoje, estudante de psicologia analítica, fosse pensar, nossa, quando eu for atender, quando eu for... Não, eu penso assim, hoje eu vou estudar, e no dia seguinte eu vou estudar mais um pouco, e depois eu vou estudar mais um pouco. Se a gente for ficar pensando que a gente não tá pronto para fazer o que a gente tem que fazer lá na frente, a gente nunca faz nada. A gente tem que ir fazendo, seguindo, caminhando cada passo. Eu dei esse exemplo, mas tem outro exemplo. Se eu fosse, por exemplo, pensar, quando eu comecei o canal, será que um dia eu vou conseguir atender no tarô? Não, eu fui fazendo vídeos, estudava, postava. Chegou um dia que alguém falou da minha família, você precisa me atender, porque eu quero mesmo. Eu falei, não tô pronta, a pessoa, não, mas eu quero, me atende. Eu fui lá, atendi, aí depois atendi outro familiar, depois amigos, e foi acontecendo. Poderia muito bem entrar nessa energia aqui, barreirar e falar, não sou capaz, não tô pronta, não consigo. Quando eu comecei a gravar vídeo. Mas eu falei, não, eu vou gravando vídeo. E o dia que eu me sentir pronto, eu atendo. Senão, eu nem atendo nunca. Não tinha muito esse pensamento de atender. As coisas foram acontecendo. Então, eu tô dando esse exemplo para você entender. Não, se a gente fica querendo... Às vezes a gente quer atropelar as coisas. Às vezes até em pensamento a gente atropela. Isso causa uma paralisia. Uma coisa por vez. Uma etapa por vez. E nessa uma por vez, vai fazendo... entregando tudo que você pode, fazendo ali o teu melhor, porque senão fica muita coisa, vira aquela bola de neve que acaba paralisando e você se sabota, tá? Porque vem esse medo aqui de algo novo, vem esse 3 de espadas na base falando para você olhar para o que já te feriu, para você aprender e fazer diferente. A energia do diabo vem clarificando aqui, essa energia aqui do 3. Então, assim, esse algo que já te feriu é algo que te aprisionou por muito tempo. Então, até quando? Tem coisa que a gente tem que canalizar. Me feriu, foi assim, desse jeito, eu vou ficar apegado a isso ou eu vou canalizar isso para algum lugar? Deu para entender? Vamos ver, deixa eu clarificar. A roda da fortuna é nesse asa. Então, esse novo aqui, que te traz esse medo, essa insegurança, esse frio na barriga, é o mesmo o que traz uma grande mudança. Então, às vezes, o caminho que a gente tem que ir é justamente naquele algo que, ao mesmo tempo que nos faz transbordar, que nos faz um bem danado, também causa um grande medo, né? Porque tem riscos, porque é algo novo e sempre vai ter risco, mas ao mesmo tempo me faz transbordar, ou seja, faz fluir minhas emoções, me faz sentir bem, deu para entender? É assim. Senão a gente fica naquele lugar confortável do morno, né? Mas aqui mostra muito vocês se desafiando mesmo, sabe? 4 de paus aqui, olha, vem falando
Olha, vem clarificando esse 7 de espadas. Vamos ver. 6 de pentáculos clarificado pelos as de paus. Então, as trocas de qualidade aqui. Trocas de qualidade, eu falo em todos os sentidos. Essas trocas de qualidade trazendo uma empolgação. Troca de qualidade é viver, né? É quando eu invisto em algo, quando eu entro num curso, quando eu começo a conviver com pessoas. Essa troca de qualidade é a entrega real em tudo aquilo que eu me proponho fazer. Eu vou começar a estudar, eu realmente me entrego ali, fazendo, indo, acompanhando, porque não tem aquelas frases onde a gente, eu vou começar a estudar, vou começar um curso, vou começar não sei o quê, e não faz, não vai, falta, e sabe? Que tá falando assim, o que vai te trazer empolgação, entusiasmo nessa nova fase é você realmente entrar para fazer as coisas e fazer de cabeça, tá? E se entregar, e se permitir transbordar, e aí canalizando essa energia, porque ó, o que acontece? Na base, o mês de junho tá mostrando que tem uma energia que talvez não, que você precisa canalizar, porque é uma energia que fica ali parada, que continua te ferindo. E aí precisa encontrar uma forma de canalizar isso, porque senão a gente fica, sabe quando a gente fica remoendo ali, revivendo as mesmas coisas, porque tá ferindo, tá machucando, tá? Então às vezes a gente precisa olhar para aquilo, reconhecer aquilo e a gente encontra uma forma de canalizar. O diabo fala muito desse lugar de direcionar, de canalizar, de encontrar uma forma de lidar com alguma questão ali em nós. Não adianta só eu fingir que tá tudo bem, porque isso não resolve. Seja o que for que ainda dói aí em você, que ainda machuca, que quando toca no assunto ainda fere. Sabe essas coisas assim? Que a gente fica ali fingindo, tentando fingir que tá tudo bem, não tá tudo bem. E a gente sabe que não tá, mas a gente vai deixando. Então precisa olhar para isso é como se a mesa falasse assim: esse é o momento, chegou o momento, você tá pronto, agora você consegue. Olha para isso com profundidade, com maturidade, porque hoje você está pronto para olhar, para enfrentar, para confrontar e para aprender a lidar, né? O que tá ali, que nos feriu, tá ali. Não é que a gente vai apagar. Ninguém apaga a dor que viveu e que talvez ainda tá doendo, mas a gente consegue aprender a lidar, ressignificar, canalizar. Deu para entender? Eu, por exemplo, sei lá, não fui, vou compartilhar com vocês algo aqui que já para mim já foi. Já superei, tá tudo certo. Não fui criada com meu pai. E aí, por muito tempo, era uma questão que eu citava, era uma questão que eu me chateava, era uma questão que eu não compreendia. E é uma coisa que é uma situação que vai e volta, vai e volta. Então, quando a gente não olha para aquilo, não resolve para entender, ou vai lá, conversa com o pai, ou dentro de você, vai lá e faz terapia, ou olha para essa questão e tenta, né, fazer algum tipo de terapia ali. Tem até a constelação familiar que eu já fiz, inclusive para a questão paterna. Quando a gente não tenta trabalhar aquilo em nós, a gente fica ali, ó, remoendo e fala aquela história, cada vez que fala, revive, e falando e revivendo. É péssimo, né? E a cada vez que fala, a gente revive e sente de novo aquilo que a gente sempre sentiu. E parece que é cada vez pior. Então a gente precisa, em algum momento, para cada um, o momento é um, mas para Leão tá dizendo que muitos de vocês têm algo que vocês precisam olhar e começar a trabalhar. Michele, como que eu sei que é algo que é isso? Vocês vão sentir, vocês vão saber, porque é algo que vocês sentem que te suga, te paralisa, te acorrenta. É alguma situação que um dia feriu e que hoje, quando você se depara, você sente que pega. Então precisa confrontar com essa situação, se confrontar, ter a coragem de olhar com profundidade para resolver isso. E entender de onde que tá vindo isso. Que eu não vou deixar isso ficar tomando conta, não. É eu que quero tomar conta aqui, rédea da minha vida. Não vou ficar deixando isso toda vez vir à tona. Por quê? Tá dizendo aqui que é um momento de movimento, é o momento de movimentar, de coisas novas, de mudanças, de transbordar com relação a algo novo. Então, resolver essas questõezinhas que ainda pegam e que paralisam é muito bom. Senão eu vou, mas eu fico assim, ó, sabe assim, meio travado
nesse movimento. Então, enfim, eremita vem falando, o eremita, o que ele vem? Ele vem acrescentando nisso, né? Ou seja, o eremita é muito essa introspecção, é muito olhar para dentro. É muito assim, tem situações onde você vai se sentir frustrado, vai se sentir não recompensado, vai sentir que não foi suficientemente recompensado, olhado tanto quanto você achava que tinha que ser. E aí esse eremita vem falando, se volta para dentro, vai entender. Porque essa coisa de eu não enxergar as oportunidades, as possibilidades ou o reconhecimento do outro, as pessoas estarem passando em frente ao vitral e não enxergar e tá passando frio fora. Ou seja, eu não tô enxergando as possibilidades que estão ali ao meu redor. Aí eu me frustro e me sinto abandonada, frustrada com o outro. Só que, ó, vou dar uma dica. Sempre que a gente sente que tem coisa errada demais com todo mundo que tá ao nosso redor, tá todo mundo muito errado. A questão é dentro, tá? Sabe aquelas fases? Ai, minha mãe não presta, o meu irmão, o meu pai, o meu padrasto, a minha sobrinha. Ninguém que tá ao nosso... Mas absolutamente ninguém. Tá todo mundo errado. Para um pouquinho, respira, olha pra dentro. Às vezes a gente tá numa fase ruim e tá tudo certo. Acontece. Às vezes a gente tá realmente passando por um momento difícil, onde a gente tá amargurado, tá triste, tem alguma coisa que tá muito reprimida aí dentro que precisa ser olhada. Porque aí a gente fica projetando no outro que tá reprimido em nós. Deu pra entender? Tá todo mundo cometendo erro, ninguém me ama, ninguém me olha, ninguém é legal, só eu sou, eu já vi. Quando a gente entra com aquele discurso de só eu, se as pessoas fossem boas quanto eu sou, porque eu sou luz, gratiluz. Quando a gente entra nessa neurose de achar que só a gente é legal e tá todo mundo errado, todo mundo comete erro sim, mas a gente também. E quando o erro do outro é algo que me incomoda tanto, porque quando a gente vai desenvolvendo autoconhecimento, só pra você entender, a gente começa também a ter empatia com muito dos erros do outro. Eu já errei, isso acontece, a pessoa tá... Não é que tudo a gente vai perdoar ou a gente vai aceitar, mas a gente começa a ter um pouco mais de compreensão de que as pessoas erram e a gente também erra. Agora, quando a gente entra nessa neurose de achar que tá todo mundo errado e a gente tá certão, tem alguma coisa muito importante que precisa olhar aí dentro de você, que tá muito guardadinha, mas que tá querendo sair e que precisa de um olhar carinhoso, atencioso. Deu para entender? Para que você possa olhar e trabalhar essa questão aí dentro de você, tá certo? É isso que eu tenho para vocês, leoninos. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com quem tiver leão no sol, na lua ou no ascendente. Vou deixar 2 vídeos aqui no final para você conferir. Beijo no seu coração.